Esse vídeo é para você, homem de Deus, mulher de Deus, você que é filho de Deus. Se você é filho amado de Deus, você com certeza quer agradar o coração de Deus, o coração do seu pai. Agora a pergunta que eu te faço, responda assim, rapidão. Qual é a vontade de Deus? Vamos, qual é a vontade de Deus? Rapidamente. Porque se você é filho e você quer agradar o seu coração, você vai querer descobrir qual é a sua vontade para poder agradar o coração do Pai. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, qual é a vontade de Deus, os caminhos, e nós vamos bater um papo aqui. Eu sou o Leonardo Gimenez e nós temos vídeos aqui no canal todos os dias compartilhando sobre isso. E de manhã também, às 7 e 7 da manhã, todos os dias, nós temos um devocional lendo a Bíblia. Nós estamos no Evangelho segundo João. Então se você já gostou, já deixa o like aí e vamos para o nosso bate-papo. Então eu anotei aqui 3 caminhos. No mínimo, tem muito mais, mas 3 caminhos que eu anotei aqui para você descobrir qual é a vontade de Deus. Primeiro, você vai descobrir ou vai pensar qual é a vontade de Deus pelo caminho do que você ouviu a respeito de Deus. Então, anos e anos foi acumulando, pessoas foram falando para você quem é Deus, qual é a sua vontade, e você tem uma definição de quem é Deus e o que agrada o seu coração por aquilo que falaram até hoje para você. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é você colocar em uma balança o que Deus gosta e o que não gosta por aquilo que você acha. Você pensa, não, eu penso que Deus deveria fazer isso. Eu penso que Deus gosta disso. Na minha cabeça, alguém colocou alguma coisa que você assistiu, você se alimentou de algo e você tem uma definição de quem é Deus. E aí você vai conduzindo a sua vida baseado no que você acha. E o terceiro caminho, e o mais assertivo, é descobrir a vontade de Deus, descobrir o que ele gosta, o que lhe agrada, através da palavra, através da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. Então, se você é um cristão, você vai continuar aqui, nós vamos falar sobre isso, a base dos nossos vídeos sempre vão ser a palavra. Se você não gosta, enfim, esse vídeo não é para você. Olha a importância de nós descobrirmos qual é a vontade de Deus. Qual é essa importância? A Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 6, no 9 em diante, que os discípulos chegam em Jesus e eles querem aprender a orar. Eles querem aprender a orar. Então isso mostra no coração. Eles não, eu acho que orar é assim, vamos orar dessa maneira. Não, eles vão na pessoa certa e eles querem descobrir como orar. E uma declaração, toda a oração do Pai Nosso, ela é maravilhosa, e cada frase aqui, cada palavra, já dava um vídeo aqui, mas Jesus, ele vai ensinar a orar, e ele fala assim, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a orar segundo a vontade de Deus. Ele diz, seja feito a vossa vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu. Então, no céu, a vontade de Deus ela é plena, ela é estabelecida. Então, nós devemos orar para que a vontade, assim como é no céu, também seja feita aqui na terra. Então, a vontade de Deus não está acontecendo plenamente aqui. Eu e você precisamos orar para que essa vontade seja feita aqui na terra. Então, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar o seu coração, eu vou saber qual é a vontade, se esforçar para saber qual é a vontade dele. É assim, eu estava preparando isso e eu pensei em algo. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de doce. Você gosta meio de doce? Eu gosto de doce. E eu gosto, não de doces muito elaborados. Doce simples já me agrada. Eu gosto de mousse. Mousse é muito simples de fazer, você sabe que é muito simples de você fazer. Você vai lá e tal, enfim, não é receita aqui. Você vai lá e faz muito simples. Só que é o seguinte, o sabor que eu gosto, que é meio diferenciado. Eu gosto do mousse de goiaba, é o meu preferido. Já comeu mousse de goiaba? Geralmente quando eu falo isso, a pessoa fala, mas tem mousse de goiaba? Tem mousse de goiaba do jeito, do sabor que você quiser, tem, ué. Só você pegar e fazer. Eu gosto de goiaba. Minha mãe fazia muito pra mim, pra nós, né, lá em casa, o de goiaba. Só que hoje em dia, eu não sei onde você mora, o estado que você mora, a cidade, mas onde eu moro é muito difícil você achar nas gôndolas do mercado o suco de goiaba. Eu não sei o que aconteceu, mas o suco de goiaba você não acha. Mas você acha aquelas garrafinhas de maracujá, você acha o suco de limão, fácil, fácil. Maracujá e limão são os mais conhecidos, né? Mas o de goiaba você não acha. Então, o que que acontece? E aqui outro detalhe, aqui em casa também as meninas, elas não gostam muito de goiaba. Quando faz o de goiaba, que é raro, mas quando faz, praticamente sou eu que como a forma toda, porque elas não gostam muito. Então, qual é a minha definição? Quando eu chego em casa, eu abro a geladeira
e eu vejo mousse de goiaba, eu penso, fizeram para mim. Tem alguém aqui nessa casa que quer me agradar, tá fazendo algo para mim. Por quê? Porque é difícil de achar. Então vai ter que comprar goiaba, fazer o suco de goiaba. Vai dar muito mais trabalho do que o maracujá. Muito mais trabalho. O maracujá só pegou ali, abriu o saquinho, colocou, já era. O goiaba vai ter que ir lá, pegar a goiaba, fazer o suco da polpa. Então alguém se esforçou muito aqui e com certeza fez pra mim, porque os demais aqui não gostam. Então eu falo, olha, tem alguém aqui querendo me agradar e já me ganha já. Por quê? Descobriu o que eu gosto e se esforçou para fazer o que eu gosto. Com todo mundo é assim. Não é assim com você? Tem alguém que vai lá e te dá qualquer coisa de presente. Tá, você se agrada, mas te dá o que você gosta, o que você queria, o que você precisava, é totalmente diferente. Então eu poderia aqui, simplesmente, nesse bate-papo aqui, nós estamos 5 minutos, eu acho que eu tô meio acelerado aqui hoje. Não é o foco dos nossos vídeos sair falando, falando, falando. É um bate-papo. Então calma lá. Os nossos vídeos não tem corte. Eu poderia só chegar nesse vídeo e falar, a vontade de Deus é isso, isso e aquilo, e você faz. Mas essa não é a ideia do meu coração como canal. Nós estamos crescendo minusculamente, de pouco a pouco, mas devagarzinho, que as pessoas continuarem, elas vão conhecendo o meu coração e o que eu quero nesse canal aqui. Então eu poderia só lançar aqui qual é a vontade de Deus, mas antes disso, nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com você, e nós batemos um papo, 5 razões para querer saber a vontade de Deus. Porque para fazer a vontade de Deus, você tem que saber. E você querer saber, sabia que Deus deu recompensas? Deus é maravilhoso. Você não tem que fazer as coisas para agradar o seu coração obrigatoriamente. Tem que fazer porque ele é Deus e tem que fazer mesmo, obrigado. Não, não. Ele quer e ele deixou para você, em grande maioria, recompensas. Fazer a vontade de Deus não é simplesmente agradar a ele, mas é um caminho para que você tenha uma vida com propósito, uma vida feliz, uma vida agradável. E é isso que eu vou te mostrar nesse bate-papo de hoje. 5 razões para que você queira fazer a vontade de Deus. A primeira, você está anotando aí? A primeira, orar com precisão. Quem sabe a vontade de Deus, ele vai orar com precisão. Isso é tão bom, porque isso é maravilhoso, porque vai te economizar no mínimo tempo. Você fazer coisas que não vai surgir resultado, você só está perdendo tempo. Um exemplo que eu dou é quando você está na escola e você reprova de ano. Eu falo para as minhas filhas, né? Falo para a menorzinha, para menor, eu falo para se você não passar de ano, é você que perde. Se você está acordando cedo, você não gosta de acordar cedo, você vai o ano inteiro acordar cedo e de segunda a sexta-feira estudar e um ano fazendo isso. Chegar no final do ano você reprovou, quem perdeu? Foi sua professora? Foi eu que perdi? Foi sua mãe? Nós também perdemos por um período ali, uma proporção nós perdemos, mas quem perde mais é você. Um ano da sua vida. Um ano da sua vida. Segunda a sexta, pelo menos 10 meses você investiu em algo e você vai ter que repetir todo esse processo ano que vem. Você perdeu, não tem nada mais frustrante. Então, é frustrante também uma pessoa não sabe a vontade de Deus e ela começa a pedir, parecendo uma metralhadora atirando para tudo quanto é lado, baseado no que ela acha. Não, eu acho que Deus tem isso para mim. Eu acho que Deus quer isso. E ela acaba perdendo tempo. Então, quem sabe a vontade de Deus, isso é muito importante. Ele ora com precisão. Leonardo, da onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não. Da Bíblia, claro. O apóstolo João deixou isso claro em 1 João 5,14. Olha o que ele diz. 1 João 5,14. Estamos certos de que ele nos ouve sempre. Ele quem? Deus. Nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Esse ouve sempre não é assim, só escuta. Eu faço ou não faço. Não, é ouve e atende. O propósito aqui desse ouve sempre é responde sempre. Sempre atende. Qual é a oração que ele sempre vai responder? A oração e o pedido, ou o pedido, que é feito segundo a sua vontade. Então, quando conhecemos a sua vontade, pedimos certo. Pedimos certo. Então, você sabe a vontade, você vai pedir e Deus vai te atender. Não é da vontade de Deus, você vai acabar perdendo tempo na sua vida. Segundo, quando você sabe a vontade de Deus, você luta a batalha certa. A vontade de Deus
sempre, na maioria das vezes, vai ser contrária à nossa vontade. E aí, aqui, ó, que tá o BO da nossa vida. A maioria das vezes, a vontade de Deus é contrária a nós. Eu, lembrando aqui agora, você vê Jesus, né? Passa de mim esse cálice, bem famoso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. É como se Deus, ele fechasse. Passa de mim? Mas eu lembrei. A sua vontade é diferente da minha. Então vambora, que essa é a vontade de Deus. Eu sei qual é a vontade, vambora e é isso. Então a vontade de Deus é sempre contrária à minha. Leonardo, tirou da sua cabeça? Não. 1 Pedro 4,2, vai falar isso em todo o vídeo? Acho que eu vou. 1 Pedro 4,2, olha o que ele diz. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Então, ele está falando aqui, ó, que aqueles que conhecem a vontade de Deus, eles não vão passar o resto da vida só buscando desejo. Não, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Em algum momento, você também vai fazer a vontade de Deus, que é diferente da sua. E eu vou se aprofundar um pouquinho mais nisso agora no terceiro. Então, o segundo, lutar a batalha certa. Terceiro, quem sabe a vontade de Deus, olha que poderoso isso aqui. Quem sabe a vontade de Deus suporta pressão por causa da vontade de Deus. Pressão. Sabe, pressão? Pressão, incômodo, sabe quando as coisas estão ficando mais difíceis, luta, crise, tudo isso eu chamo de pressão. Você suporta a pressão com mais facilidade quando você sabe a vontade de Deus. Você sabe o porquê você passa. Então olha só, 1 Pedro 2,19 diz assim, ó, olha que poderoso isso. 1 Pedro 2,19. Porque Deus se agrada de vocês. Deus se agrada de você, de mim. Quando? Conscientes da vontade, eu sei da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Na NVT eu tô lendo, tá bom? Na NVT. Então ele tá falando aqui, ó, Deus tá se agradando de você quando você, consciente da vontade dele, suporta com paciência o tratamento injusto. Então as pessoas estão te tratando de forma injusta, mas você sabe que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, então ele se agrada, mesmo sendo injusto. Mesmo tratando mal, mas ele sabe da minha vontade, ele está suportando, por causa de saber da vontade, Deus se agrada de você. Então, por exemplo, você está num trabalho, você está no seu trabalho lá, e você está, em algum momento lá do intervalo, você está pregando o evangelho, pregando a Jesus Cristo lá. E talvez o líder, o responsável, ele não é um cristão e ele começa a te perseguir lá. Começa a te colocar nas funções mais ruins, começa a te perseguir lá, isso e aquilo. Mas você entende que está passando essa perseguição porque você está fazendo diferença ali na empresa. Você está fazendo diferença, você está impactando a vida das pessoas. Não no horário de serviço, tá bom? Porque isso também é errado. Mas no seu intervalo, fora dali, você está impactando pessoas e está trazendo para a luz, está abrindo os olhos dela. Por causa disso tem uma perseguição ali. E você entende, não, eu estou tendo essa perseguição por causa da consequência de eu estar pregando o evangelho. Sabendo disso, Deus se agrada. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas você fazer algo, estão falando mal de você, eles nem sabem. Talvez estão levantando mentiras a seu respeito, difamando você, e você está suportando tudo isso, você não vai lá, vai ter que provar, hein? Fala na minha cara. Você não quer levantar rolo lá, você está suportando com paciência, por causa do nome do Senhor, você não quer fazer barraco lá e passar um mau testemunho, por causa disso você está suportando com paciência. Deus está se agradando de você. As outras pessoas podem não estar, mas Deus está se agradando de você. Olha isso lá em Gálatas 5, 16 e 17, dando mais uma base de que a vontade de Deus, na maioria das vezes, é sempre contrária à nossa. Olha o que diz lá, Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou a vontade da carne. Então, andar no espírito. Se você andar no espírito, não vai fazer a vontade da carne. Por quê? A carne luta, milita, cobiça contra o espírito. Há uma luta que a gente não está vendo. Carne, o que é a carne, Leonardo? São as nossas vontades.
Se você continuar no versículo 19 em diante, você vai saber quais são as vontades. O apóstolo Paulo ele vai dizer qual é a vontade da carne e a vontade do espírito. Só que não é o tema do nosso vídeo. Então, porque a carne, ela luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne, a batalha. Então, batalhando, a gente não tá vendo, mas é uma batalha. Todas as suas escolhas que você vai fazer tem uma luta. A carne tá falando, faz isso, faz aquilo. E o espírito, ele tá movendo também, querendo te mover para fazer a vontade do espírito. Já viu aqueles desenhos, os desenhos antigos lá, que tinha sempre duas vozes aqui, o anjinho e o demôniozinho falando? É dessa maneira, há uma luta. Mas quem que vai ganhar essa batalha? É quem tiver mais alimentado. Se você não alimenta o seu espírito, a carne sempre vai ganhar. Se você só alimenta a carne, a sua vontade, a carne é a sua vontade, você só faz a sua vontade, nunca a de Deus, nunca renuncia a sua própria vontade, é sempre a carne que vai vencer. Então continua, estes opõem-se um ao outro, são inimigos um do outro, para que não façais as coisas que quereis. Então a carne luta contra o espírito para você não fazer a vontade do espírito, e o espírito luta contra a carne para você não fazer a vontade da carne. Quem vai ganhar, Leonardo? Quem é mais alimentado. Então, saber a vontade de Deus vai te dar força para permanecer na vontade de Deus. Então, eu estou sendo perseguido, estão me atacando, mas eu sei, é da vontade de Deus. Então, eu vou permanecer porque eu estou agradando a Ele. Olha aqui, isso não abre assim a cabeça assim para querer fazer a vontade dele? Não dá um conhecimento? Quarto, 16 minutos. Quarto, não agir de forma desequilibrada. Então, quando eu sei a vontade de Deus, eu não vou agir de forma desequilibrada. Então, entender a vontade de Deus, quando você sabe, descobre a vontade de Deus, o Espírito vai nos ajudar a cumprir a vontade de Deus. Nós não estamos nessa luta sozinhos. Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, diz lá no capítulo 28, no último, eis que estou convosco, Jesus disse, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo está conosco todos os dias e ele quer nos ajudar. Quer nos ajudar. Então, nós agimos de forma desequilibrada quando não conhecemos a vontade de Deus. Olha lá o que diz em Efésios 5, 17 e 18. Não ajam de forma impensada. Para de agir de forma impensada. É agir conforme a sua cabeça você vai fazendo as coisas. Para de fazer isso. Mas procurais entender a vontade de Deus. Para de agir de qualquer maneira. E a partir de hoje, você que está me ouvindo, procura saber qual é a vontade de Deus. Aí o 18. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Então, o contrário a descontrole é controle. Controle. Quem vai ter o controle? Quem entendeu a vontade de Deus e compreendeu que é impossível fazer a vontade de Deus na carne. Então, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou alimentar o meu espírito e eu não vou ser desequilibrado. Quem é o desequilibrado? É quem anda na vontade da carne. 5 e o último para a gente encerrar aqui hoje. Por que eu devo saber a vontade de Deus, Leonardo? 5. Porque fazer a vontade de Deus honra e agrada ao Senhor. Honra e agrada ao Senhor. Colossenses 1, 9 e 10. Anota esse texto aqui e me manda lá no meu Instagram. Me manda lá. Tira um print aí, anota e manda lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, segue lá na nova conta. Eu sou Leonardo de Mendes com 2Z. Me manda lá um print que eu vou ficar muito feliz em repostar você. Olha o versículo 9 diz: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. O apóstolo Paulo está deixando. Ouvimos falar de vocês, a partir de então não deixamos de orar. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, precisa de oração. Nós estamos orando para que vocês saibam a vontade de Deus. Tem que ter oração para saber a vontade dele. Por quê? Então, versículo 10. Então o quê? Então, se vocês souberem da vontade de Deus, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Se você sabe da vontade de Deus, você sempre vai honrá-lo e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto.
todo tipo de bom fruto. Vai ter manga, vai ter goiaba, vai ter abacate, vai ter maracujá, vai ter tudo. O que é isso? Eu sou uma árvore? Todo o fruto vai ter alegria, vai ter paz, vai ter prosperidade, vai ter amor, vai ter honra, vai ter tudo, todo tipo de bom fruto. E aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Nós nunca vamos conhecer Deus completamente. O dia que a gente conhecer Deus completamente, ele deixa de ser Deus e nós somos Deus, porque nós sabemos tudo sobre ele. É impossível conhecer Deus completo. Mas a cada dia possamos conhecer em um outro nível Deus de uma forma mais profunda. Quem são esses que vão conhecer mais o coração de Deus? Quem fazer a sua vontade, agradar a Ele. Sabe que quanto mais nós temos pessoas que nos agradam, sabe, filho, você é pai, você é mãe, você sabe, tem mais de um filho, quem é aquele, não é que você ama mais, é aquele que tem mais de você, aquele que te agrada mais. É quem faz mais o mousse de goiaba para te agradar. É aquele que tem mais seu coração. Meu, se esforçou para fazer aqui. Olha como é que ela é com o pai dela. Olha como que ela é. Aquilo lá, você ama os dois do mesmo jeito, mas aquilo tem seu coração é inclinado para aquilo. Por quê? Porque te agrada. Então eu queria acabar esse bate-papo hoje. É o maior, eu acho que de todos, 20 minutos. Eu estou se encaixando aqui em qual formato vai ser melhor. Então, eu quero terminar esse bate-papo aqui e na quarta-feira nós vamos falar qual é a vontade de Deus. Então, essa foi a parte 1. Para fazer a vontade, você tem que saber o porquê, vai querer descobrir qual é a vontade. E na quarta-feira nós vamos realmente falar qual é a vontade de Deus. Então, se você chegou até aqui, dá um curtir aí nesse conteúdo. Se inscreva no canal se você não é conhecido e vamos juntos. O meu propósito aqui é junto edificar a sua vida. Eu e você, eu sou edificado falando e estudando e preparando, e você aqui é edificado também me ouvindo, e juntos nós vamos avançar, nós vamos crescer no conhecimento de Deus, tá bom? Então fica na paz, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, segunda-feira começando, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, fica na paz, um abraço e tchau. E você não foi ainda, né? Tá aqui ainda? Tchau, vai embora.